Bom dia, pessoal! Glória a Deus por mais uma semana que se inicia. Que essa nossa nova semana, esse dia, seja cheio da presença de Deus. Que nós sejamos gratos, né? Pelo ato de acordar, pelo ato de respirar, por podermos ter esse presente de viver em comunhão com o Senhor. Tantas coisas passam despercebidas, né? Às vezes no final de semana a gente se distrai, né? E glória a Deus que a gente possa descansar. Se descansar fosse fácil, não seria um mandamento, né, gente? E o Senhor realmente nos ordena que a gente descanse para que a gente volte verdadeiramente. Deixa eu abaixar um pouquinho o som. Para que a gente volte verdadeiramente para a essência da adoração. Porque um coração descansado, ele consegue entender melhor, né? Ele consegue viver melhor. Então, espero que vocês tenham descansado. E como é bom, né? A gente poder descansar no Senhor também. Porque a vida nos pede muitas coisas. A vida nos pede muitas coisas, muitos afazeres. E quando a semana já se inicia na segunda-feira, a gente geralmente já tem toda uma programação, né? Já tem a nossa rotina, já tem horário, já tem tantas coisas para fazer. E aí só de ver aquilo tudo a gente já dá um desespero, a gente já fica ansioso, a gente já fica, meu Deus, não sei por onde começar, o que eu vou fazer, eu não vou dar conta. E aí a gente já entra, né, naqueles pensamentos ruins, já entra naquela murmuração, naquela reclamação, né? E o devocional é justamente para isso, para a gente voltar para o que verdadeiramente importa, né? Para voltar para a essência da adoração. Isso é o que importa para o Senhor, para que Ele dê descanso para nossa alma, para o nosso coração e dê esperança, né? É uma mensagem, o Senhor sempre quer trazer renovo para nossa fé, renovo para nossa alma, renovo para nossa vida. Amém? Então, que bom ter vocês aqui. Mais um dia, mais uma semana. Amém? Vou fazer a nossa oração para começar. Senhor Deus, Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por mais uma semana que se inicia, Pai. O amanhecer, Pai, o ato de respirar, de acordar, já é um milagre. O Senhor não nos deve nada, nós é que devemos tudo ao Senhor, Pai. Então, venha mesmo com a Tua presença sobre as nossas vidas, Pai, nos guiando, nos direcionando para o centro da Tua vontade, para que a gente reconheça e seja capaz de viver a Tua boa, perfeita, agradável vontade, Pai. Esse é o nosso pedido, abre os nossos olhos, Pai, que a gente abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente seja capaz de reconhecer a Tua verdade através das Escrituras, em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal, então, nós hoje começamos, né? No meu cronograma, começaria ontem, mas para ficar na sequência certinha, nós começamos hoje o livro de Coríntios, a carta aos Coríntios, 1 Coríntios. Nós já lemos, olha só, quase metade, né? Praticamente do Novo Testamento. E como o Senhor tem falado conosco, eu não sei vocês, mas realmente eu tenho percebido o agir dele em cada live, né? Em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro que a gente está lendo, para dar verdadeiramente entendimento pra gente. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer abrir os nossos olhos. Não é à toa que ele fala: conhecerão a verdade e a verdade os libertará, porque Ele quer nos libertar, né? Ele quer nos libertar, Ele quer que a gente reconheça e conheça Ele verdadeiramente, né? Porque pra gente reconhecer, a gente precisa conhecer. E tantas vezes a gente não conhece Ele verdadeiramente porque a gente não consegue ler a Bíblia, acha difícil, não acha tempo, né? Então o nosso intuito é verdadeiramente esse, estarmos juntos nesse propósito. Então nós começamos hoje a carta, 1 Coríntios, né? Que foi escrita pelo apóstolo Paulo. A gente leu Atos, então a gente conheceu um pouquinho a história do apóstolo Paulo. Depois nós lemos Romanos, que é uma carta que ele escreveu aos romanos. E a carta aos romanos a gente viu que ele escreve muito falando sobre a identidade em Cristo,
falando sobre o que Deus espera da igreja. E aqui em Coríntios foi uma das igrejas que Paulo teve um desafio ainda maior. Porque Coríntios era uma cidade rica do Mediterrâneo, né? E ali passavam muitas pessoas. Então existiam muitas culturas diferentes naquele lugar, né? E a gente sabe que essa diversidade, ela é uma bênção, mas ela causa muitos conflitos também, né? E a igreja de Coríntios estava entrando nessa diversidade toda e estava causando muitos conflitos, né? E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta justamente para falar sobre isso, sobre essa divisão, para trazer a unidade para a igreja, para trazer o que verdadeiramente importa. Que na minha Bíblia fala até uma coisa que eu acho muito bonita, que os princípios, né, desse livro de Coríntios as nossas motivações e o nosso comportamento são extremamente importantes para Deus, né? E o apóstolo Paulo estava querendo falar exatamente sobre isso, falando, olha, o seu comportamento, a sua motivação, ela é muito importante porque para a igreja ser uma unidade, precisa de todos nós, precisa que todos nós façamos a diferença, né? Então, e para que a gente pense como um só, como a gente volte para o foco da adoração, para que a gente não se perca, né? Porque existem tantas coisas para se perderem e a gente vê como a Bíblia é atual. Quando a gente vai ler Coríntios, a gente vai pensar assim, nossa, ela foi escrita cerca de 55 anos depois de Cristo. Mas como ela serve para nós no dia de hoje? Né? Por quê? Porque o coração do homem não mudou. Porque o coração do homem continua ainda tão pecaminoso, né? Ainda tão teimoso, ainda tão orgulhoso. Então a gente vê como todos esses livros servem para a igreja atual, servem para nós, cristãos atuais. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso comportamento, e mais que o nosso comportamento, a nossa motivação muda todas as coisas. E aqui fala que o texto de 1 Coríntios trata de tudo. Trata de assuntos espirituais, como dons do Espírito Santo, a importância da unidade entre os crentes e a confiança em Deus, até como se portar na igreja. Também nos aconselha quanto às questões práticas, como alimentação saudável, cuidado com o nosso corpo, o modo de lidar com dinheiro e bens. Talvez a questão mais importante desse livro seja o fato de ele nos dar a definição mais extensa e vívida da Bíblia sobre o amor e nos mostrar como andar em amor, sem o qual nada somos. Então esse livro, ele é maravilhoso. Ele nos dá passo a passo mesmo de como o Senhor espera, o que Ele espera que nós sejamos, né? O cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida, com o outro, e que pra gente conseguir viver assim todos unidos, né, em um só propósito, nós precisamos ter amor. E no livro de Coríntios ensina muito sobre o verdadeiro amor, né? Amor não é o que a gente pensa que é. Amor é como Deus nos ama, né? Compaixão, de misericórdia, de sacrifício, né? Então a gente vai aprender até como verdadeiramente amar. E é incrível, cada capítulo a gente vai aprender um pouquinho. E, gente, eu leio no primeiro capítulo, eu falo... Sabe quando você tá grifando, quando o professor fala assim, marca... Quando você for estudar, marca só a parte mais importante. Você fala assim, mas tudo aqui é importante. Porque é um livro muito poderoso, que rege verdadeiramente a nossa vida e que nos dá um direcionamento. Amém? Quem tá perguntando onde que nós estamos? Gente, eu só tô lendo um resumo do que fala a carta aos Coríntios. Agora nós vamos entrar na leitura no capítulo 1, tá? Então, se você tá com a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1. Nós começamos hoje. Então, se é a sua primeira vez aqui na live, sejam muito bem-vindos. Venha conosco e continue. Vamos ler o livro de Coríntios todo juntos. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, que todos nós vamos ser muito edificados. Amém?
Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos em que, em toda a sua parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma saudação aqui a eles, né? E a gente percebe como o apóstolo Paulo, ele é sábio. Eu já falei isso em algumas lives, mas a gente precisa aprender muito com o apóstolo Paulo a forma como a gente introduz o evangelho na nossa vida cotidiana. Algumas pessoas falam assim: Isabela, eu não sei como começar a pregar o evangelho, porque pregar o evangelho, gente, não é só estar em um púlpito, né, na igreja e estar lá com o microfone na mão, não. É diariamente, é no nosso serviço, é na nossa casa. Às vezes você tá no ponto de ônibus e a pessoa te dá uma brechinha ali e você começa a entrar. Mas como que o apóstolo Paulo fazia isso? Primeiro, ele entrava no mundo da pessoa. Então, ele conhecia a pessoa, ele sondava. Eu penso que ele chegava e ele era muito observador, ficava observando como as pessoas agiam, a forma como elas falavam. E ele tentava entrar, né? Igual quando a gente tá ouvindo um assunto, aí você fala, desculpa, nossa, aconteceu isso comigo também, você acredita? Ele entrava no assunto da pessoa, na vida da pessoa. E quando a pessoa percebia, ele já estava pregando para ela. Ele já estava apresentando as boas novas do evangelho para a pessoa, né? E quando a pessoa percebia, ela falava: meu Deus, eu quero conhecer mais, eu quero entender mais, eu quero conversar mais com ele. Então, isso é maravilhoso, isso nos ensina muito. E isso, olha que ele sempre começa, né, entrando no mundo da pessoa, honrando. No livro de Romanos ele fala: dê honra aos outros, não dê honra a si mesmo. Então, ele sempre entra na vida da outra pessoa, nas cidades, sempre honrando as outras pessoas. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo o conhecimento. Então, olha que lindo. O apóstolo Paulo está falando que eu sempre dou graças a Deus pela vida de vocês. Isso é um exemplo maravilhoso. Será que a gente está agradecendo pela vida dos nossos irmãos? Será que a gente está agradecendo pela igreja? Será que a gente está agradecendo, né? Ou a gente fica preso só a nós mesmos, a nossa vida? Então o apóstolo Paulo fala: olha, eu sempre dou graças a meu Deus pela vida de vocês, por causa da graça que foi lhes dada através de Jesus Cristo. Pois neles vocês foram enriquecidos em tudo, e em toda palavra e em todo conhecimento. E uma das coisas lindas aqui também, gente, que lembra que eu comecei falando, quando eu comecei explicando sobre o livro de Coríntios? O apóstolo Paulo, ele vai repreender a igreja de Coríntio em muitas coisas que estavam indo errado, né? Em muitas coisas que eles estavam errando, que eles estavam pecando ali. Só que antes, olha só isso é uma chave para a nossa vida. Antes dele chegar e repreender o povo, primeiro ele agradece, primeiro ele elogia. Ele primeiro elogia aquelas pessoas, ele elogia aquela igreja, mesmo que a igreja esteja andando em um rumo que não é o certo, um rumo que Deus não é o que Deus espera dela, mas ele primeiro chega e fala o quê? Ele elogia aquele povo. Então, será que nós estamos fazendo isso? Sendo o encorajador de pessoas? O encorajador de pessoas? Né? Ou será que a gente só chega e já critica e julga e aponta o dedo? Não, primeiro ele falou: olha, graças a Jesus, o sacrifício de Jesus, vocês foram transformados pela sabedoria, pelo conhecimento. Então vocês foram enriquecidos em tudo. Gente, isso é maravilhoso, isso nos constrange. Porque às vezes, eu ainda não sou mãe, né? Mas às vezes a gente chega, vai dar uma correção ao filho, vai dar uma correção a alguém e já chega repreendendo aquela pessoa,
né? Já chega com aquele tom grosso. Você já afasta a pessoa de si, né? Você já afasta a pessoa de si. E quantas vezes a gente tá amaldiçoando as pessoas com as nossas palavras? Nossa, você é isso, né? Não fale que seu filho é o que seu filho é, coisas negativas a respeito dele, né? Declare coisas boas, e Paulo chega declarando isso sobre a igreja. Vocês são enriquecidos em tudo, graças a Jesus. Então, isso é maravilhoso, a gente declarar, né? A gente declarar aquilo que a gente espera das pessoas. E ele continua, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, gente, isso é maravilhoso. Pensa, às vezes você conhece uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Que está afastada, né? Como que você acha que a pessoa vai se sentir mais acolhida? Você chegar repreendendo, falando, você tá fazendo isso, 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 você não pode fazer isso, 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 que não sei o que. Ou você acha que você vai aproximar a pessoa de você se você chegar? Deixa eu te falar, o Senhor já mudou toda a sua vida. Já foi te entregue tudo, todos os dons espirituais, toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a graça já lhe foi entregue. E a pessoa vai falar assim, já me foi entregue? Sim, basta você receber. Basta você receber. Basta você aceitar. Basta você estar disponível. Você é uma pessoa escolhida pelo Senhor. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Já nos foi entregue tudo. O sacrifício perfeito já nos foi entregue. Né? Não é que a gente vai atrás de Deus para que haja uma mudança. A mudança já aconteceu. Nós vamos continuar lendo aqui e vai falar justamente sobre isso. Existe um antes e um depois da humanidade. Um antes de Jesus e um depois de Jesus. Né? O sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. O preço já foi pago. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos disponíveis para essa mudança? Então, assim, como o apóstolo Paulo nos ensina, gente, nos constrange. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei emocionada. Eu falei, como ele nos constrange. Ele fala de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Né? Ele os manterá firme até o fim. Ele não chega já criticando os irmãos. Ele já não chega criticando a igreja. Porque isso é uma das coisas que acaba com a unidade da igreja. Não é que a gente vai passar pano. Não é que a gente vai parar de pregar o evangelho de verdade, que é um evangelho de renúncia, né? Que é um evangelho de obediência. Sim, nós vamos pregar sobre isso, porque nós vamos pregar a palavra, nós vamos conhecer a palavra. Mas antes disso, nós chegamos com amor às pessoas. Nós chegamos através do amor. É isso que o Senhor espera da gente. Então isso aqui é muito maravilhoso. Ele fala, fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E tudo isso que vocês vão viver, ele fala, e tudo isso que vocês vão viver, todos esses dons que já lhe foram entregues, que vocês já têm tudo. É pela graça de Jesus, pela graça de Deus que enviou o seu único Filho. Então, assim, como a gente tem que aprender com isso? Como a gente tem que aprender? Será que a gente está declarando coisas boas a respeito da nossa vida, a respeito da nossa existência, como nós declaramos coisas ruins, né? Como nós tentamos controlar, como nós somos duros com nós mesmos, como nós somos duros com nós mesmos, né? Então nós precisamos declarar sobre a nossa vida. Declarar, acorda, a forma como a gente fala, a forma como a gente vive, muda todas as coisas. Vocês já perceberam, às vezes tem no ambiente uma pessoa e ela tá sempre sorrindo, ela tá sempre de bem com a vida, mesmo com as suas feridas, mesmo com as suas mágoas, né?
você fala, você muda. Você fica tão constrangido que até a sua forma de agir muda. Então que nós sejamos essas pessoas que mudam, que transformam o ambiente. E para isso a gente precisa conhecer o que Deus espera da gente, né? A esperança perfeita. Então ele vai começar. Então olha só, primeiro o apóstolo Paulo elogiou. Primeiro o apóstolo Paulo declarou sobre a vida dele. Ele, com outras palavras, ele falou assim, olha, eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que eu e a minha igreja serviremos ao Senhor. Pode estar tudo indo mal, mas eu tô declarando. Eu tô entrando nessa guerra para vencer, porque Jesus já venceu essa guerra. Então, declare sobre isso na sua vida também, na sua casa. Às vezes sua casa está dividida. Às vezes as pessoas não reconhecem Jesus, não conhecem a Ele verdadeiramente, né? Os seus filhos estão desviados. Declare, eu e minha casa, Senhor, serviremos ao Senhor. Serviremos, eu estou declarando. Eu já declarei que essa guerra foi vencida. Amém? E aí ele começa depois de elogiar, e aí ele começa a repreender. E aí ele começa na fase de correção da igreja. Irmãos, em nome de vosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, ele não está falando que todas as pessoas já pensam iguais, não. Ele está falando, antes que todos estejam unidos em um só pensamento, concordem uns com os outros, para que não haja divisões entre a igreja. Então, ele não está falando, olha, todos vocês pensam iguais, todos vocês são iguais, todos vocês agem iguais. Não. Ele está falando, antes mesmo que vocês pensem uns como os outros, concordem uns com os outros. E o que a gente vê na igreja hoje, gente? Totalmente o contrário. As pessoas divididas por diretrizes de igreja, quando a gente tem que viver o evangelho, é a verdadeira religião, né? Religião quer dizer religare. Então, religar é o quê? A Deus. Religião é isso. Viver o evangelho. E a gente está vendo justamente o contrário que acontece hoje em dia. As pessoas, elas querem que elas sejam as verdade. Não, perdi a palavra, mas elas têm que, a palavra delas que é verdade. A última palavra tem que ser delas. A gente não está disposto a ouvir, a gente não está disposto a renunciar em nenhum momento. Então acontece essa briga na igreja, né? Um querendo saber mais que o outro. Ah, não, a minha religião é a certa. Não, a minha não sei o quê. E aí quando você vai ver, o que tá falando sobre a Bíblia ali? E a verdade do Senhor? E o centro de todas as coisas? Você tá levando o centro à religião, mas o evangelho? O evangelho tá ficando para trás, né? Então, a gente precisa voltar para o centro. Por isso que é tão importante a gente fazer o devocional lendo a Bíblia, né? Conhecendo quem Deus é, para que a gente não caia em falsas profecias, para que a gente não caia em coisas erradas. Porque o Senhor fala, conhecerão a verdade libertará. E não caiam em doutrinas erradas. Não fique preso naquele pode, não pode. Foca em Jesus. Foca no seu relacionamento com Deus, né? Então, ele tá falando justamente isso. Vocês não vão pensar um como os outros, mas concordem uns com os outros. Ao invés de você ficar criticando, né? Ao invés de você ficar julgando, apontando o dedo, que vocês sejam um só, porque é um único Deus. Amém? Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, ele vai mostrar que existem naquela igreja
dele estava existindo 4 vertentes diferentes. Olha só, em uma igreja estava havendo 4 vertentes diferentes. Então, alguns afirmavam que eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo. Então, eles estavam indo para o quê? Para o apóstolo Paulo. Eu sou de Apolo, que era um filósofo da época. Ou eu sou de Pedro. Ou ainda, quem era mais espiritualizado, eu sou de Cristo. Então, olha só como que eles estavam divididos. Uma mesma igreja estava dividida entre si. E aí o apóstolo Paulo repreende eles por isso. Acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Isso é pra gente pensar. Acaso Cristo está dividido? Existem vários Cristos por aí? Não, existe um único e verdadeiro, né? Um único e verdadeiro. É um único, uma unidade. Então, não dá pra gente ficar crendo em várias coisas. É um único Deus. E aí o apóstolo Paulo repreendendo eles. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Então ele está falando, vocês estão me colocando num pedestal aí, como se o apóstolo Paulo fosse um Deus? Eu fui crucificado por vocês? Eu sou o sacrifício de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Esfenas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, mas para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, o apóstolo Paulo está falando justamente isso. Como que é perigoso isso, gente, da idolatria. Então, ele está falando muito sobre isso. Cuidado com a idolatria de vocês. O que vocês têm adorado? O apóstolo Paulo, ele era um excelente pregador. E realmente eu imagino que todas as pessoas, quando ele chegava, a gente ficava assim... Meu Deus, que homem sábio, que homem forte. Eu quero me parecer com ele, né? Mas ele não era o foco da pregação. Ele não pregava sobre si mesmo. A sabedoria que ele tinha não era dele. Era do Senhor. Quem nos capacita, quem nos dá sabedoria, quem nos dá discernimento é o Espírito Santo. Então, todas as pessoas que você fala, nossa, essa pessoa ela é ungida pelo Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando justamente isso. Cuidado com a idolatria. Eu prego para vocês as boas novas, mas quem que se sacrificou por vocês? Vocês se batizam em nome de quem? Em nome de Jesus. Qual nome tem força sobre todos os nomes? Jesus. Jesus. Ninguém quando vai pedir um milagre fala... Em nome de Paulo, eu declaro que já foi vencida. Não, é em nome de Jesus. É o único e suficiente, poderoso nome entre todos os outros. Então ele está falando isso. Cuidado. Cuidado para vocês não se dividirem, porque existe apenas um Deus, apenas um sacrifício, apenas uma mensagem, que é a mensagem da cruz. Né? Então o apóstolo Paulo ele está falando, olha, eu não vim aqui só para amaciar o ego das pessoas com palavras de sabedoria humana, com a sabedoria humana, né? Falando, olha, você pode fazer o que você quiser, meu anjo, você pode fazer o que você quiser, a vida é sua, né? Não, o apóstolo Paulo falou, eu não vim para isso, mas eu vim para pregar o verdadeiro evangelho, para que a cruz a cruz de Cristo não seja esvaziada. E aí ele continua, pois a mensagem da cruz... Gente, esse versículo é maravilhoso. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Quem perece, perece em quê? No pecado. No pecado. Né? Porque quando a Bíblia fala que o resultado do pecado é a morte, não é a nossa morte física, é a nossa morte espiritual. É o afastamento de Deus da nossa vida. Não há nada mais cruel do que perder Deus da nossa vida. Então ele fala, a mensagem da cruz é loucura para os que estão afastados do Senhor, para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Né? É o que nos traz esperança, é o que nos traz fôlego de vida. É o que a gente precisa pegar todos os dias.
É o nosso motivo diário de viver, é o nosso motivo diário de correr atrás das coisas de Deus. Sabendo que nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, né? Mas o nosso foco não é esse. Mas as nossas atitudes aqui importam, o nosso coração aqui importa, o nosso comportamento importa. Então, não adianta, gente. Para quem não conhece verdadeiramente a Jesus, a mensagem da cruz vai parecer loucura. Vai parecer loucura. E qual que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz são as boas novas do Senhor, é voltando para a essência da adoração, né? Voltando para a essência da adoração de que, olha, antes de Jesus, os homens, eles eram afastados do Senhor. Isabela, por que os homens eram afastados do Senhor? Por causa do pecado que entrou no mundo. Por causa do pecado que entrou no mundo, nós fomos afastados. Né? Lá em Gênesis, quando o Senhor fala para Adão e Eva, fala, não é bom que vocês comam desse fruto para que vocês não morram. Quando ele está falando o morrer ali, não é o morrer, eles comeram e caíram no chão e morreram. Não, eles se afastaram de Deus. Então, o Senhor fala isso. O morrer de se afastar do Senhor, de perder a presença do Senhor. Então é justamente sobre isso. Então o pecado entra no mundo e o homem é afastado da presença de Deus. Então antes de Jesus, hoje nós temos um privilégio muito grande, que nós temos livre acesso a Deus. Antes do sacrifício perfeito, do Cordeiro perfeito, né, que foi Jesus, nós não tínhamos livre acesso a Deus. As pessoas naquela época não tinham livre acesso a Deus. Elas tinham que fazer sacrifícios mesmo, né, com animais. Então, gente, eu fico pensando naquela época. Hoje, a gente tem o privilégio de pregar para as pessoas conhecerem a mensagem do Senhor, conhecerem e reconhecerem, para que vivam plenamente unidos a Ele, né? Tenham uma intimidade ao Senhor. Mas naquela época, eu fico pensando, as pessoas se reuniam para pregar sobre isso que a gente já vive hoje. Olha, o Cordeiro de Deus, Deus vai enviar um cordeiro que vai ser o sacrifício. Então eles já pregavam sobre isso. E hoje a gente tem o privilégio de ver isso. Então, qual que é a mensagem da cruz? Jesus veio como cordeiro perfeito, né? O Senhor enviou seu único filho para morrer por mim e por você. Para que a gente tenha uma aliança com o Senhor. Para que a gente tenha uma aliança. Você está aliançado com Deus. Isso é maravilhoso. Eu até separei um versículo que está em Colossenses capítulo 1, versículo 15, que fala sobre isso. Começa no versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele está falando de quem aqui? Sobre Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz entre seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora que ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Aí vem a parte
da renúncia. Então, olha que lindo, tá em 1 Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 13 ao versículo 23. Então, ele começa contando quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível. Por ele e para ele vieram todas as coisas, né? E antes dele, vocês eram separados de Deus por causa do mau procedimento de vocês. O mau procedimento era o quê? O pecado. Mas agora, mediante a morte, mediante a ressurreição, nós temos livre acesso ao Senhor, né? E aí ele fala, nós estamos livres de qualquer acusação, desde que, tem a parte também, que precisa ser vivida, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Então, desde que vocês continuem alicerçados na fé e não se afastem. E não se afastem. Então é como se Deus estivesse falando aqui, olha, o sacrifício perfeito já foi pago. Vocês têm livre acesso à minha presença. E desde que vocês não se afastem da minha presença, eu estarei contigo por todos os dias da sua vida, te guiando, te conduzindo, te protegendo. Pode ter certeza, só permaneça. Então, o Evangelho, por que as pessoas falam que a mensagem da cruz é uma loucura para os que não conhecem a Jesus? Por isso, porque nós não precisamos fazer nada. Você fala assim, Isabela, como nós não precisamos fazer nada? Existem, o apóstolo Paulo está nos dando passo a passo aqui, é claro, gente, mas a primeira coisa que a gente precisa entender que é pela graça de Deus. A gente não precisa fazer sacrifício, a gente não precisa subir num monte, matar um cordeiro. E não, é pela graça. A gente precisa reconhecê-lo. E isso é maravilhoso. A gente precisa reconhecê-lo. O Senhor não nos pede que a gente entre na presença dele de forma limpa, pura e santa. Pede, porque senão nenhum de nós poderíamos entrar na presença de Deus. Ele não nos pede, olha, né? Venha você que está limpo, santo, puro, que já sabe de todas as coisas. Não, ele fala, venha como estás. Venha como estás, pecador, sujo, cheio de coisas do seu passado, afastado da presença de Deus. Venha como você está. E Deus fará todas as outras coisas. Então, assim, isso é maravilhoso. Não é pela nossa própria força que a gente vai mudar todas as coisas. É claro que depois a mudança ela vai acontecer, porque quem entra na presença de Deus e permanece o mesmo, ainda não conheceu Deus verdadeiramente. Quem entra na presença de Deus e não existe mudança, não reconheceu Deus. Não tem como você conhecer, não tem como você entrar na presença e permanecer o mesmo. Não tem como, né? Então, por isso que lá em Romanos, capítulo 12, fala que haja uma transformação da nossa mente. Jesus não chega e fala, olha, muda a sua forma de vestir, muda a sua forma de agir, muda de cidade porque essa aí tá te afastando da minha presença, muda da sua casa. Não. Ele fala, a transformação vai começar da sua mente. Porque independente do ambiente que você estiver, independente de onde você viver, vai haver transformação. Vai haver transformação. Né? Deus ama pessoas imperfeitas. Ele não está atrás de ninguém perfeito. Né? Então, vá como você está. Isabela, eu pequei esse final de semana, eu fiz isso. Entra na presença de Deus, pede perdão. O arrependimento verdadeiro, gente, não é só falar assim, olha, eu te perdoo. Não, o arrependimento verdadeiro, ele precisa de mudanças.
Qual que é a mudança do arrependimento? Parar de apertar naquela mesma tecla. Se você perdoar alguém, esquece. Muda. É exatamente isso. Se você pediu perdão e se arrependeu verdadeiramente daquilo que você fez, não deixe que o inimigo te provoque na condenação. Você já não é mais condenado. Mas precisa haver uma mudança. Para que a gente permaneça na fé, como o Senhor falou aqui, olha, eu permanecerei com vocês, mas para que vocês permaneçam em mim, vocês precisam alimentar a fé de vocês. E não tem como a gente alimentar a nossa fé alimentando os nossos pecados. Porque vai estar brigando a carne, né? Vai estar brigando o nosso espírito com a nossa carne ali. Então a gente precisa primeiramente começar a alimentar mais o nosso espírito. Com esperança, com fé. É justamente isso que ele está falando. Isso que é a loucura. Para as pessoas que não conhecem a Jesus, é loucura. É loucura. Né? Ver a sua transformação. Uma pessoa que vivia de forma totalmente diferente vai te ver hoje e vai falar assim: meu Deus, não é a mesma pessoa. Ela vai falar assim: você caiu no papo daquele povo. Fizeram uma lavagem cerebral em você. Gente, quantas vezes eu já ouvi isso? Isabela sofreu uma lavagem cerebral. Não, eu sofri uma metanoia, uma mudança de mentalidade, que com consequência mudou todas as coisas na minha vida. A forma de eu enxergar a vida, a forma de eu agir de acordo com, as circunstâncias. As minhas prioridades mudaram. Tudo muda, tudo muda. Então, podem te chamar de louco e vão te chamar. Por quê? Graças a Deus. Se o mundo nos aplaude demais, a gente está pregando muito a sabedoria do mundo, né? Jesus é a prova viva de que não tem como pregar o evangelho e ser querido por todos. Ele foi apedrejado, ele foi crucificado, ele foi perseguido, né? Então, não tem como. E ele continua: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Olha que linda essa passagem. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o reconheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus... Gente, esse versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Glória a Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Então, não existe loucura maior do que viver para Deus. E não existe coisa melhor e sabedoria maior. Por que é loucura? Porque na nossa mente nós não conseguimos ter dimensão do que Deus espera para a nossa vida. Da promessa de Deus para a nossa vida. Pensa você, como pai, como mãe, entregar o seu filho como um sacrifício. Isso é uma loucura? Então, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Irmãos, pensem no que vocês eram. E esse versículo aqui é maravilhoso. Todos, né, gente? Mas esse aqui, olha. Irmãos, pensem no que vocês eram antes de serem chamados. Então, quem vocês eram antes de conhecerem a Jesus? Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram os nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu para o mundo o que é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir
nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante deles. Glória a Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Quem que você era antes de conhecer a Jesus? Para o mundo, talvez você não era inteligente, não era sábio, você não tinha um nome conhecido, você era um zero à esquerda, né? Vamos falar assim, talvez o mundo não te notasse, para o mundo você era imperfeito, você era uma pessoa que não daria tão certo. Não, aquela pessoa não. Aquela pessoa ali, de falar, existem pessoas mais capazes que ela, não. Jesus não vê isso em nós. Todos nós somos capazes através da força que vem dele. Então é exatamente isso que ele está falando. Ele escolhe aquele improvável, ele escolhe o mais improvável de todos para mostrar para as pessoas, para mostrar para o mundo quem é o verdadeiro Deus. Qual é a transformação de Deus? Né? Que na nossa fraqueza ele se faz forte. Então talvez você era uma pessoa que você se sentia uma pessoa que não era inteligente. Você se comparava demais com as outras pessoas, né? Você se sentia insignificante. E deixa eu te falar, você é escolhido para o Senhor. O Senhor ama pessoas imperfeitas. Jesus ama pessoas imperfeitas. Jesus ama pessoas com grandes problemas, porque nenhum problema é grande demais para ele. Então você fala, mas Isabela, a minha vida é um caos. A minha família é um caos. A minha história, se eu te contar a minha história, você chora. Independente disso, não existe nada que o Senhor não possa transformar. Não existe. Não existe nada. Então você não é insignificante. Ele escolhe pessoas imperfeitas. Ele escolhe pessoas que o mundo não olharia para as pessoas daquela forma. E de repente você se enche de sabedoria do Senhor. Você se enche de conhecimento do Senhor. Você se enche de uma força inexplicável. Você se enche de algo que você não consegue explicar. Então, você é escolhido. Glória a Deus. Olha aqui que testemunho lindo. Eu fui escolhida. Sair das drogas. Ela foi escolhida. Quantas pessoas Deus transforma qualquer passado. Deus transforma qualquer pessoa. Então, talvez você tenha um vício. Talvez você tenha um pecado. Talvez você tenha uma dor. Talvez você tenha uma frustração. Nada é grande demais para o Senhor. É grande demais para a gente, para nós humanos. Realmente é pesado demais para a gente lidar com isso. Por isso que o Senhor quer que a gente tira das nossas costas e entregue para Ele. Essa é a mudança do mundo. Essa é a mudança que Deus espera da gente. Né? Então assim, não se sinta diminuído. Não se sinta, você é escolhido. E por que Deus faz isso? Por que Deus escolhe, às vezes, aqueles que não são vistos pela sociedade? Para mostrar quem Deus é. Para mostrar que o nome dele tem força. Para mostrar que ele transforma qualquer pessoa. E não só as que foram escolhidas pelos homens. Mais importante, gente, do que ser conhecido na sociedade, do que ser conhecido pelos homens, mais importante que ser conhecido na internet é você chegar nos céus e ter seu nome conhecido por Deus. É esse o nosso foco. É esse o nosso intuito. Não é ser conhecido por todas as pessoas, mas é ter o nosso nome conhecido por Deus e falar: eu te conheço, minha filha. Eu sei do seu coração. Eu sei o que você tem feito. Eu sei o que você tem passado. Eu sei o que você tem sofrido. E eu tô vendo todas as coisas. Em Romanos fala, o Senhor vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Então não tem nada que você não esteja fazendo que não está sendo visto pelo Senhor. Amém? Eu até separei um trechinho só para falar sobre isso. Será que é isso que eu... Olha só. É isso aqui.
Quando Caim pecou, sua culpa afastou da presença de Deus, que disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia: andar pela vida sem propósito. Andar pela vida sem propósito é o quê? Andar pela vida sem Deus. Somos produto do nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Então, por que eu escolhi essa passagem aqui, desse livro? Porque foi exatamente isso que a gente está falando. Não se aprisionem ao passado de vocês, não se aprisionem ao passado dos pais, ao passado da sua família. Deus tem algo novo para te entregar. E essa é a loucura da cruz, que para o mundo é loucura e para a gente é salvação. Nós fomos salvos. Mas o que nós vamos fazer a partir disso? O que nós vamos fazer a partir do sacrifício de Jesus? Nós vamos mudar todas as coisas na nossa vida. Então, independente dos caminhos pelo qual você estava andando, independente do seu passado, independente do que você estava fazendo, você não deve ser prisioneiro dele. O propósito de Deus não é restringido pelo nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés um líder, um covarde chamado Gideão num corajoso herói, e também pode fazer coisas maravilhosas com o restante de sua vida. Deus é especialista em dar pessoas a um novo começo. Ele ama os improváveis, ele ama pegar o improvável. O apóstolo Paulo é exemplo claro disso. Ele era um perseguidor de cristãos. E depois ele foi um grande homem de Deus, um grande pregador, que levava o evangelho para todos os lugares. E por que a palavra do apóstolo Paulo tinha tanto poder? Claro que pela graça do Senhor Jesus, né? Pelo poder do Espírito Santo, mas pela transformação de vida dele. Então nós somos testemunhas, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, a nossa mudança de vida. Então se você quer mudar alguém, comece mudando você. Permita que o Senhor mude você. E Ele quer começar mudando os seus pensamentos, a sua forma de pensar, para que depois mude a sua forma de agir, para que depois mude a sua forma de vestir, para que depois mude a sua forma de falar, né? Todas as outras coisas são consequências. Mas a gente precisa estar disponível para a sabedoria do Senhor, né? O mundo está indo nessa direção, nós temos que ir nessa, gente. O que o mundo prega, a gente tem que, toda vez que o mundo pregar algo, a gente tem que parar. Pera, deixa eu conhecer quem Deus é. Será que isso tem a ver com alguma coisa de Deus? Ou será que está contrariando a mensagem, a promessa de Deus para minha vida? Como que a gente vai saber isso? Conhecendo quem Deus é. Conhecendo quem Deus é, né? Então, assim, não existem improváveis para o Senhor. Não existem improváveis para o Senhor. Não existem, vou repetir a última vez, improváveis para o Senhor. Porque talvez você se olhe, talvez você recebeu palavras de maldições, né, na sua infância, na sua juventude, ou até hoje você recebe falando que você não serve para nada, que você é um improvável, que você nem deveria ter nascido, que você é um acidente, que você foi um acidente de percurso, que você foi um erro. Você não é um erro, você é escolhido pelo Senhor. Deus nos desenhou antes mesmo da nossa criação. Antes mesmo da nossa criação. Ele tem uma promessa, Ele já nos entregou a promessa, Ele já nos entregou todas as coisas. Ele só quer o quê? A nossa disponibilidade para vivermos todas essas coisas, para vivermos todas essas maravilhas, né? Então, enquanto o mundo vai mal, gente, a gente não pode querer a mudança do mundo. No mundo jaz o maligno, né? Mas a gente precisa querer a transformação das pessoas no mundo. Então, para que haja transformação das pessoas no mundo, a transformação precisa vir de nós mesmos. Nós precisamos ser a transformação que o mundo espera. O mundo vai mal, né? Mas há uma esperança maior sobre todas essas coisas. Nós, com a graça de Deus, temos livre acesso a Deus e sabemos que não estamos sozinhos, que podemos suportar todas as coisas. Todas as coisas. Nós podemos suportar com a graça de Deus. Mas a gente precisa ficar firme na fé, buscar do Senhor, não se afastar dele. Amém?
Amém. Glória a Deus. Gente, tantos testemunhos das pessoas mandando aqui, né? Fui liberta do álcool. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. É exatamente isso. Talvez você não veio de uma família cristã, mas que uma família cristã venha de você. Talvez você não foi incentivado pelos seus pais a conhecer a Deus, mas que os seus filhos conheçam a Deus através da sua vida. Que a transformação venha de você, né? Da forma como a gente dá exemplos ruins para os nossos filhos, nós podemos dar bons exemplos. Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, quando você ouve falar assim, nossa, seu filho é muito parecido com você, você gosta ou isso te amedronta? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom ou isso é ruim? Então que a gente pense isso, que talvez o nosso passado não foi o melhor, nós não fizemos boas escolhas, né? Mas a partir de hoje, eu escolho fazer diferente. A partir de hoje, eu escolho fazer diferente. A partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, sobre a vida de vocês. E todas as outras coisas, gente, nos serão acrescentadas. Porque quando a gente entende o verdadeiro evangelho, quando a gente tem uma transformação de mente, a gente percebe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, pode ser até o pior cenário possível, mas a gente sabe que Deus está ali trabalhando. Nem que seja nos sustentando em meio a todo caos, em meio a tanta dor. Ele está ali presente, né? Então pensa, se hoje você está passando por momentos difíceis, mas com a graça de Deus você está de pé, você tem passado, enfrentado tantas coisas, pensa se você não tivesse a presença de Deus, como você suportaria tantas coisas? Como você suportaria tantas coisas, né? Então, a presença dele é tudo que nos basta, é tudo que nós precisamos. E que a partir dessa presença a gente faça a diferença. Amém? Então não saiam daí, vamos fazer a nossa oração, glória a Deus. Gente, isso é só uma prévia do livro de Coríntios. Porque é maravilhosa essa carta aos Coríntios. Porque o apóstolo Paulo fala sobre tudo. Ele fala sobre dons espirituais, ele fala sobre a unidade da igreja, ele fala até mesmo como nós devemos preservar o templo do Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que essa leitura vai nos edificar demais. Vai nos edificar demais. Amém? Esse foi o capítulo 1. Nós começamos hoje. Então, se é a sua primeira vez na live, permaneça que nós vamos ler o livro de Coríntios todo. Amém? Não saiam daí, vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos agora. Se concentre apenas nesse momento. Coloque o seu foco em Deus. Todos os seus problemas, todas as suas ansiedades, tudo que você tem para fazer no dia de hoje, deixa um pouco para trás nesse momento e foca só nesse momento presente. Foca na presença do Senhor, no que Ele quer te entregar nessa manhã. Senhor, nós viemos aqui te agradecer, Pai, te agradecer pela presença em nossas vidas. Como é maravilhoso viver com o Senhor. Pai, nós não queremos dar um passo que não seja no centro da Tua vontade. Nós reconhecemos o sacrifício perfeito. Pai, por tantas vezes nós andamos em caminhos errados, fizemos escolhas erradas. E nós viemos aqui, Pai, te pedir perdão, porque nós sabemos que a pior coisa que nós podemos perder nessa vida é a Tua presença. Porque é ela que nos sustenta, Pai. É ela que nos mantém de pé, independente do cenário que está na nossa vida. Pai, venha sobre a nossa vida, nos abençoando, Pai. Nos mostrando que nós somos escolhidos pelo Senhor. O Senhor escolheu cada um de nós para que sejamos imagem e semelhança do Senhor. Cada um com a sua individualidade, cada um com o seu dom. Mas cada um, Pai, servindo e buscando do Senhor. Esse é o nosso propósito de vida. Viver a Tua vontade. E enquanto a gente não entender isso, Pai, e buscar outros caminhos, nós nunca conseguiremos ser plenamente felizes, plenamente completos, porque só o Senhor nos completa.
Porque o Senhor nos criou, Pai, e o Senhor sabe exatamente qual o melhor caminho a seguir. Então nos capacita a viver esses caminhos, porque talvez seja diferente do que nós esperamos, mas nós sabemos que a Tua vontade é muito maior do que as nossas. Talvez a gente não entenda agora, Pai, a porta que se fechou, mas a gente escolhe confiar, mesmo sem entender, sabendo que lá na frente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Pai, venha sobre as nossas famílias, restituindo cada família, Pai. Sabe? Nós sabemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, e ele tem entrado na cabeça das crianças, na cabeça dos jovens, Pai. Então nós repreendemos a ação do inimigo sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar, porque nós declaramos a nossa família, Pai, o nosso lar, todo o nosso eu servirá ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Nós declaramos isso. Nós declaramos que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos servirão ao Senhor, Pai. Reconhecerão o Senhor. Nós declaramos, Pai, que toda essa batalha já foi vencida em nome de Jesus. Então, traz nessa manhã um refrigério para nossa alma, um renovo, uma paz que excede todo entendimento, que a gente seja capaz de viver todo esse dia rumo à Tua presença. Esse é o nosso pedido, Pai. Nos livre de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso esse livro, hein? Livro de Coríntios é assim, muito poderoso. E é só o começo. O Senhor quer transformar a nossa vida, gente. Quer nos entregar uma nova história. Eu não sei o que você tem vivido hoje, mas pode ter certeza que Deus quer te entregar algo novo, né? Não esquece do livrinho, já estava esquecendo. Obrigada por me lembrarem. O nosso livrinho, né? Gente, lembrando, se você é novo aqui, os recados do dia, nós estamos aqui de segunda a sexta, fazendo o nosso devocional diário. Gente, sábado e domingo eu sinto falta de vocês da live, vocês acreditam? Sinto falta, porque eu consigo sentir realmente o carinho de vocês e é muito bom a gente estar junto nesse propósito. Hoje é dia 15, né? 15 de maio. E olha que linda a palavra de hoje. Obediência à palavra. Você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Moisés desobedeceu a Deus e, como consequência, não teve permissão de entrar na terra prometida. Apesar de Moisés ter orado pedindo para atravessar o Jordão e ver a terra das promessas, Deus disse que, por causa da sua desobediência, ele teria de permanecer onde estava e morrer ali. Nós também devemos obedecer a Deus, a fim de ingressar em tudo que Ele preparou para nós. O pecado enfraquece e encurta a nossa vida, enquanto a obediência fortalece e estende. Não podemos tomar posse de tudo que Deus tem para nós, a menos que façamos o que Ele nos pede. Você não chegará ao lugar correto se não ouvir a Deus na palavra dEle e obedecer-lhe. A obediência à palavra de Deus traz grande recompensa. A desobediência ou a rejeição às leis divinas nos impede de entrar nos lugares que Deus preparou para nós. O inimigo de nossa alma vem para roubar a palavra ou para tentar nos convencer a duvidar dela. Somos facilmente atraídas por influências externas. E quando as coisas começam a dar certo em nossa vida, esquecemos que Deus nos fala por meio das Escrituras. Devemos pedir forças a Deus para resistir a esses ataques e permanecer obedientes à palavra. Amém? Vamos repetir juntos. Senhor, sei que é fundamental para a minha caminhada contigo que eu siga a tua palavra. Necessito, contudo, da capacitação de teu Espírito. Desenvolve em mim a obediência que te agrada e que me permite ver o cumprimento de todas as tuas boas promessas. Amém? Então, gente, o Evangelho é lindo, não é? A mensagem da graça é maravilhosa, como nós falamos hoje. Mas a gente só vai conseguir viver todas as promessas do Senhor
com obediência à palavra. E como que a gente obedece a palavra se a gente não conhece? Então a gente precisa conhecer e permitir que Deus transforme a nossa vida para que a gente seja transformado, para que a nossa história seja transformada, para que o nosso rumo seja transformado. Porque é isso, né? A loucura de Deus é muito maior do que a sabedoria do homem. Então, às vezes, Deus está te mandando para o lugar. Quantas vezes, né? Deus começa a fazer algo na minha vida e eu falo assim, Senhor, o Senhor é louco? Eu não vou fazer isso, não. Mas eu não sou... Maior do que a loucura de Deus é eu desobedecer ao que Ele tá me falando, né? Então eu falo, não, louca eu vou ser se eu desobedecer o que o Senhor tá me falando. Então, e depois a gente vê a sabedoria dEle, a graça dEle, como Ele nos capacita, como Ele faz as coisas acontecerem de forma sobrenatural, né? Amém? Glória a Deus por isso, pela vida de vocês. Vou colocar o louvor porque as pessoas me cobram. Falo, Isabela, eu senti falta do louvor. E eu também sinto falta. Obrigada, viu, gente, pela presença de todos vocês. Quem é novo aqui, sejam muito bem-vindos. Permaneçam conosco nesse propósito. Nós temos o canal no YouTube, então essa live vai direto pro YouTube, tá? Compartilha, fica salva 24 horas também no Instagram. Então compartilha mesmo a palavra para que outras pessoas conheçam, né? A palavra de Deus, não somente reconheçam, mas tantas pessoas, gente, não precisam reconhecer Jesus, precisam conhecer a Jesus, porque conhecem só de ouvir falar, mas não conhecem quem Ele é, né? Então a gente precisa levar a palavra de Deus para essas pessoas também, amém? Vou colocar, oi primo, vou colocar aqui, esse louvor, ele é famoso, hein? Chama Todavia Me Alegrarei. Amém? Tô lendo os comentários de vocês, gente. Muito obrigada. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Sejam bem-vindos. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga. Que a figueira não floresça.
Glória a Deus, Mari. Ela fica salva 24 horas no Instagram e no YouTube fica salva. Amém, gente. Toda honra e toda glória a Ele. É Ele que nos capacita. Eu vou falar a verdade com vocês. Amém, gente. Glória a Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem de manhã, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então que Ele mesmo traga um renovo para nossa vida nessa manhã, nessa nossa nova semana. Que a palavra que a gente leu hoje não se esvazie do nosso coração, mas que ela entre e permaneça. Né, que ela permaneça, que a gente continue firme, que a gente tenha esperança, amém? E nós estamos juntos nesse propósito. Você não está sozinho, você é escolhido pelo Senhor. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Eu sei que pode parecer clichê, mas isso é verdade. E você só vai conseguir reconhecer e entender isso quando você permitir que Deus transforme a sua vida. Né? Que Deus transforme a sua vida. Então permita no dia de hoje que Ele transforme. Fala, Senhor, eu quero perder o controle da minha vida, porque eu entrego o controle ao Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe muito a nossa vida, o nosso dia. Nós lemos hoje a carta aos Coríntios, né? Capítulo 1. Então nós vamos permanecer aí, vamos ler o livro de Coríntios juntos. E tem Coríntios, Efésios, Colossenses. Gente, o Novo Testamento, a Bíblia inteira é maravilhosa, mas o Novo Testamento é maravilhoso, né? Não tem como, porque é Jesus ali. Então, que a gente permaneça juntos nesse propósito. Que Deus abençoe muito o dia de vocês. Amém? Nós estaremos juntos amanhã, 8 horas da manhã, e eu espero vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.